Olá, eu sou a doutora Luísa Perret, sou médica endocrinologista e faço medicina integrativa ou ortomolecular. Vim falar hoje para vocês sobre artrose, dores nas juntas, que isso é tão procurado e tão importante. Nós estamos num momento em que as pessoas reclamam muito de dores crônicas, estão sempre se queixando disso. E é importante entender a diferença primeiro entre artrose, artrite e fibromialgia. A artrose, ela é uma degeneração do sistema todo da articulação. Nós temos dentro das nossas articulações umas bolsinhas como se fosse uma gelatina que promove ali uma lubrificação dessa articulação. Elas são cheias de um líquido gelatinoso, cheio de nutrientes, e tem muita circulação envolvendo essas articulações, por exemplo, do joelho, dos ombros, dos tornozelos, dos quadris. Nós temos esse líquido que a gente chama de líquido sinovial, e essas bolsinhas, por exemplo, entre as vértebras da coluna, que também são essas bolsinhas esponjosas cheias de nutrientes. E para que a gente tenha um sistema articular saudável, esse líquido ele tem que estar cristalino, cheio de nutrientes, com uma circulação adequada. Ele tem uma entrada e uma saída desses nutrientes e muito sangue, muita circulação irrigando, levando esses nutrientes e também oxigênio para esses tecidos. Quando esse líquido começa a ficar enrijecido, com falta de nutrientes, ou com muito calcificado, ou sem o aporte do oxigênio ali, dos nutrientes que o sangue leva, ele começa a degenerar, as articulações começam a ressecar e começa a haver um processo de degeneração progressivo. Isso, e numa certa medida, vai acontecendo com o passar da idade, mas existem processos que aceleram isso e que, na medida que esse líquido vai se degenerando e esses ossos que envolvem ali as articulações também vão perdendo consistência, começa a haver inflamação e começa a haver dor. E muitas vezes essa inflamação vai estar ligada também aos tendões que estão ali dando suporte a essas articulações. Esse é o processo que a gente chama de artrose. E essa artrose, ela pode ser muito prevenida se a pessoa tiver um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, uma boa oxigenação, e para isso, quanto menos alimentos agressivos, acidificantes, inflamatórios, melhor. Você aumenta muito o processo de degeneração no seu organismo se você comer coisas que acidifiquem seus tecidos. Que coisas são essas? Açúcar, leite de vaca e derivados, e tudo que é refinado, tudo que é o branco, que na verdade são veneninhos. Farinha branca, açúcar branco, pão branco, tudo que leva coisas refinadas, todas as coisas embaladas de mercado. A gente sempre brinca com os pacientes e fala assim: você quer uma alimentação bem anti-inflamatória? Você quer uma pessoa que vai chegar numa idade bem avançada? Você quer ser uma pessoa assim, saudável, forte, que pega uma mala, que carrega suas coisas, que sobe escada, que não precisa de ajuda, que consegue se movimentar bem até uma idade avançada? Você precisa ter uma alimentação anti-inflamatória. Então, quanto mais para esse lado dos refinados e das coisas empacotadas de mercado, quanto mais coisas em caixinhas, em latinhas, em pacotes, você comprar, que isso é alimento morto, que não tem mais nutriente quase nenhum, e que às vezes até se agregam nutrientes ali para tentar melhorar, mas já são alimentos praticamente sem energia, sem vitalidade, sem enzimas, sem vitaminas, sem nada que possa ajudar. Quanto para mais isso for a sua alimentação, mais inflamado e degenerado seu corpo vai estar. Quanto mais para o lado dos alimentos frescos, verduras, frutas, legumes, coisas frescas, coisas cruas, muita água, mais para o lado do anti-inflamatório, do alcalino, seu corpo vai estar. A artrose, ela tem tudo a ver com esse balanço. Se você acidificar demais e for muito para o lado da alimentação inflamatória, muito mais rápido o organismo vai entrar nesse processo de degeneração. E quanto mais rápido entra nesse processo, mais rapidamente ele envelhece e tende a morrer. E tem até um estudo que fala assim: se você quer ter longevidade e qualidade e saúde, hoje a gente sabe que pode viver pelo menos 120 anos e muito bem, mas não adianta viver e estar todo encarquilhado, não conseguir mais nem andar, não conseguir se movimentar sozinho. Perder a liberdade é envelhecer e morrer.
Então, para preservar essa liberdade que tem a ver com movimento, uma das coisas é essa alimentação saudável. Existem outros tratamentos com balanço hormonal, com reposição de vários nutrientes e de várias substâncias que mantêm essa lubrificação das articulações e mantém todos esses tecidos pouco inflamados, e que você pode ter um bom médico que te auxilie também. Mas da sua parte, se você beber muita água e se você cuidar muito desse tipo de balanço no seu alimento, você já ajuda muito. Exercício também. Teu corpo vai enrijecer muito mais, vai perder flexibilidade, vai perder massa muscular, principalmente depois de 40 anos, se você for fazendo cada vez menos exercícios. É a lei do uso e do desuso. E aí vai chegar menos sangue nas articulações, vai ter menos lubrificação nesses tecidos que eu falei, nesse líquido que envolve as articulações, e aí o processo de degeneração aumenta muito com o próprio peso do corpo em cima das articulações. Outra coisa para a gente concluir da diferença entre artrose, artrite e fibromialgia é que na artrite você tem uma inflamação em geral específica de determinada articulação ou algumas delas que estão ligadas mais a algumas doenças inflamatórias, às vezes autoimunes, que também estão ligadas a toda essa questão alimentar que a gente está falando, que no próximo vídeo eu falo sobre questão autoimune, mas que muitas vezes vão ter processos ali específicos e que precisam ser pesquisados e tratados, algumas vezes de origem genética, algumas vezes ligados a estresse, algumas vezes ligados a alguma deficiência de algumas substâncias e que podem ser tratados e repostos. Mas aí a artrite é mais o processo inflamatório em si, e que pode caminhar para uma degeneração, e muitas pessoas têm as duas coisas combinadas, artrose e artrite. Só que a artrite, na maioria das vezes, ela está envolvida com essas doenças autoimunes, com processos que precisam ser pesquisados mais profundamente, podem ser tratados e resolvidos sem que a artrose se desenvolva, e podem se arrastar uma vida inteira e a pessoa precisar de tratamentos, às vezes até bem pesados, mas quando se faz esse balanço entre o ácido e o alcalino, o que é inflamatório e anti-inflamatório, melhoram muito. E a fibromialgia, por último, ela é um processo que acomete a musculatura, os tendões, os tecidos de revestimento e não tanto a parte articular ou óssea. A pessoa com fibromialgia, ela sente dor nas juntas também, mas ela sente muitas vezes porque aqueles tecidos que chegam lá na articulação, os tendões que ligam as articulações aos músculos, são todos inflamados e acaba acometendo a articulação também. A fibromialgia, na maioria das vezes, tem a ver com desbalanço hormonal e também com estresse crônico, com fadiga crônica, com tensão, e pode ser tratada também de uma série de maneiras. Então, espero que eu possa ter ajudado vocês com essa diferenciação. No próximo vídeo eu falo mais sobre tratamentos que possam ajudar todos esses processos de dor. Um beijo grande, até a próxima!